Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo legal? Preparados para mais uma aula de relatividade especial, relatividade restrita? Hein? Estão preparados? Estão com a água na mão aí? Coloca um pouquinho de água, porque às vezes pode demorar um pouquinho aqui a nossa aula, certo? Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do formato da aula passada, da primeira aula de relatividade restrita que a gente fez. Eu vou tentar agora utilizar aqui uns métodos um pouquinho diferentes para fazer com que vocês consigam prestar atenção em alguns pontos das minhas notas quando eu vou mostrando para vocês, certo? Eu não sei qual que é o melhor formato, mas vamos vendo o que está acontecendo, certo? Se vocês tiverem alguma dica aí, podem falar, fiquem à vontade para a gente poder melhorar isso daqui, né? Enquanto eu tiver que dar aqui a minha aula da minha cozinha, é assim que a gente vai ter que dar um jeito, certo? Então tá, pessoal. Uma coisa interessante é o seguinte, cara. Se quiser, compartilha esse vídeo aí, dá um joinha para nós, se inscreve no meu canal, né? E compartilha com o pessoal esse vídeo aí. Vai que tem gente querendo aprender mais sobre relatividade ou querendo saber um pouquinho sobre relatividade e parar de ficar falando besteira por aí, porque a gente sabe que tem gente falando besteira por aí até não poder mais. Então vamos parar com isso. Se o cara começou a falar besteiras de relatividade ou de mecânica quântica, manda esse vídeo para ele e fala: cara, dá uma estudada, certo? Baixa as minhas notas de aulas lá no meu site, né? Tá aqui embaixo o meu site, www.atombrasil.com. Você tem acesso a todas as minhas notas de aula lá, inclusive os áudios. Beleza, galera? Então tá bom. Vamos começar aqui. Eu quero ver se funciona esse novo formato. Vocês me dizem, tá? Então olha só, pessoal. Eu tenho aqui as minhas notas de aula, né? Então as minhas notas de aula, como eu fiz na aula passada, só que agora eu vou começar a colocar algumas marcações. Então vocês estão vendo aqui em cima, vão começar a aparecer umas marcações em verde, com uma estrelinha vermelha aí, em pontos principais que talvez seja interessante eu mostrar para vocês, né, o que está acontecendo. Então quando eu quiser dizer, olha, esse ponto aqui ou aquele ponto lá, eu vou começar a colocar essas notações aqui. Uma outra coisa que eu posso fazer, ao invés do meu ponteiro do mouse, né, eu posso deixar aqui esse sinalzinho aqui como se fosse um laser para poder mostrar também, né? Eu quero evitar fazer isso porque isso fica com muito clique do meu mouse durante a apresentação. Então vamos ver o que a gente faz aí, tá bom? Então vamos lá, galera, vamos começar aqui a nossa aula. De novo, a gente já terminou a aula passada discutindo algumas coisas introdutórias com relação à relatividade especial, à relatividade restrita, né? A gente discutiu referenciais relativos, né? A gente viu as leis de transformação no caso clássico para as transformações galileanas. A gente reviu, a gente fez uma reviravolta lá, deu uma discutida e verificou o seguinte: olha, as leis do eletromagnetismo, elas preveem agora uma onda eletromagnética que viaja à velocidade c, né? Mas em qual referencial? Não sei. As equações não me dizem, porque quando eu descrevo as equações de onda do eletromagnetismo, elas independem de referencial. Então isso quer dizer, basicamente, que deve existir um éter. Só que a gente viu também que, baseado em experimentos, né, principalmente o experimento de Michelson-Morley, não parece haver nenhuma evidência de que exista, né, na nossa realidade física aqui um referencial absoluto, ou esse tal desse referencial que é o mesmo para todos os outros referenciais, que é o éter. Então parece não existir. A gente viu o experimento na aula passada. Tá? Então para quem não viu o experimento do Michelson-Morley, volte no vídeo passado ou na aula cast passada e dá uma revista lá, reveja, refaça as contas, entenda como que eu traduzi ali as equações de transformações clássicas para entender esse experimento e mostrar de por que não existe esse éter na nossa realidade física. Tá? Então voltando aqui para a nossa aula 2 de relatividade, começando com um tópico aqui, relatividade restrita, os postulados de Einstein, né? Então, dois são os postulados fundamentais que Einstein introduz, né, para poder resolver o problema da não existência do éter e de ter que alterar as equações de transformação clássica. Tá? O primeiro postulado, né, que eu coloco aqui,
diz o seguinte, ó, as leis físicas são as mesmas em todos os referenciais iniciais. Então, as leis físicas que eu conheço aqui no meu referencial, qualquer tipo de experimento que eu faça aqui na minha cozinha, ela vai ser a mesma, vai ter o mesmo resultado se eu fizer o mesmo experimento numa cozinha que ande a velocidade retilínea uniforme ou que esteja parada em outro referencial inicial. Certo? Então as leis físicas elas são as mesmas. As leis físicas elas não se alteram, não tem choro nem vela. Se os referenciais são iniciais, os experimentos que eu faço, se eles são idênticos, eu tenho que obter resultados idênticos. Né? Então essa é a primeira coisa. O segundo postulado é a não existência do referencial absoluto. Não existe o éter. E se não existe o éter, agora eu tenho que rearrumar as equações clássicas de transformação para poder gerenciar aí meu eletromagnetismo. Certo? Tá. Na época em que Einstein enunciou esses dois postulados, dizem, inclusive ele, que ele não conhecia os resultados do experimento de Michelson-Morley. Duvido, eu acho que ele conhecia, né? Pelo menos um pouco, porque os resultados dos experimentos já eram bem divulgados na época. Mas enfim, esse artigo dele de 1905, que é um artigo que ele publica sozinho, né? Fazer o quê? Os gênios podem fazer essas coisas, né? A culpa não é minha, não foi eu que inventei o Einstein. Então aqui eu quero já marcar para vocês a equação fundamental que traz a gente essa discussão da relatividade, que é a própria equação de onda que resulta das equações de Maxwell, que tem como velocidade de propagação c. Então c ao quadrado, que é 1 sobre μ0ε0, ou c, que é 1 sobre raiz quadrada de μ0ε0, é a velocidade da luz no vácuo, né? Onde essas duas constantes aqui são constantes no vácuo. Então veja, existe uma equação de onda em que a onda se propaga com relação a nenhum referencial, né? E sempre viaja a c. Então Einstein fala isso, olha, a luz então, sempre viaja, a luz, que é uma onda eletromagnética, sempre vai viajar a uma mesma velocidade, independente dos referenciais. E essa nova maneira de compreender, né, que a luz viaja com a mesma velocidade para todos os referenciais, ela altera fundamentalmente a nossa própria compreensão de como a gente tem que interpretar o tempo nas nossas equações. O tempo agora passa a ser um outro parâmetro, né, além das coordenadas x, y e z, que também dependem do referencial. Então veja, as coordenadas de um ponto dependem do referencial S, por exemplo, minha cozinha, e dependem do referencial da minha mesa, que é o S', vão ter coordenadas diferentes, né? Agora vão se alterar, além das coordenadas, o próprio tempo. Então, tempo agora tem que ser tratado com mais carinho, né? Tem que ser reinterpretado de uma maneira mais interessante. Tá? Bom, e com isso, né, isso traz consequências que são extremamente importantes. Então, veja, eu aprendi, mesmo que seja no ensino médio, ou ainda em Física 1 e Física 2, né, aquela mecânica clássica, do sorvetinho, do V igual a V0 mais AT, né, e por aí vai, do Torricelli, tudo aquilo é clássico. Tudo aquilo é considerando que a velocidade é muito baixa, comparada com a velocidade da luz, e que o tempo é igual para todos os referenciais e para todo mundo, certo? Então, a primeira consequência é a seguinte, eu tenho aqui as leis de transformações de Galileu, né, que é x' igual a x menos vt, que a gente já viu, em que t é igual a t', tempo absoluto. Isso agora tem que ser revisto. Então, essa expressão aqui, eu tenho que repensar ela para que faça sentido eu ter as equações de Maxwell, né, do eletromagnetismo, da forma que ela tem. Né? Então, o tempo ele não é mais absoluto. E o tempo agora também é relativo. Ele depende do sistema de coordenadas, depende do referencial em que eu estou observando certa dinâmica, certa movimentação de um corpo, certo experimento físico, né? Então, o tempo passa a ser algo super importante aí. Né? Então, deve ter uma relação agora entre o tempo, né, num referencial e o tempo em outro referencial.
Então, o tempo t no referencial s e o tempo t' no referencial linha, certo? Então, mais fundamentalmente ainda, e isso é que talvez seja não tão trivial de compreender, é que a própria noção de simultaneidade, né, ou de coisas que acontecem simultaneamente no mesmo referencial, ela tem que ser revista, a gente tem que repensar essa ideia de simultaneidade. Então, o que é simultaneidade a princípio? Simultaneidade é quando coisas, né, que a partir daqui a pouco eu vou começar a chamar de eventos, né, elas ocorrem ao mesmo tempo. Então, no mesmo intervalo de tempo, coisas simultâneas ocorrem, certo? Então, por exemplo, se eu fecho aqui meu dedo, ao mesmo tempo, essas duas coisas ocorreram simultaneamente, né? Então, para mim, esse fechar o meu dedo aqui ocorreu de maneira simultânea, tá? Mas a gente vai ver que em relatividade, isso aqui ocorrer simultaneamente no meu referencial é diferente de ocorrer, por exemplo, numa mosca que passou em movimento aqui. Então, na hora que eu fiz isso, que para mim foi simultâneo, para a mosca que passou aqui com uma certa velocidade, ela vai falar: não, senhor, o senhor está errado. Né? Um dedo fechou primeiro que o outro. Ué, será que é isso mesmo? Será que é para a mosca que passou aqui com uma certa velocidade, um dedo fechou primeiro e depois o outro? Fechou. É assim que funciona. É assim que funciona a relatividade. Ela não é trivial, tá? Não fui eu que inventei. A culpa não é minha, tá? Então vamos lá. Então é uma coisa que a gente vai ter que tomar bastante cuidado e ter bastante atenção, que agora eventos simultâneos, né? Tá logo aqui, eventos simultâneos em um referencial, eles deixam de ser simultâneos em outro referencial. Então esses intervalos de tempo no referencial, que é ΔT, né? Intervalos de tempo em outro referencial, que é ΔT', eles não são iguais, né? Eles são diferentes, podem ser diferentes. Tá? Para poder compreender, né, de maneira mais razoável, né, essa ideia de simultaneidade que eu quero passar para vocês, eu coloquei aqui um experimentozinho. Toma uma água. Tomem água. Se hidratem, né? O coronavírus não gosta de gente hidratada. Esse experimento que eu mostro aqui para vocês é o seguinte, né? Eu tenho aqui do meu lado, né, eu tenho um referencial que é o referencial S, né, que está aqui o eixo X e o eixo T. E do outro lado tem um referencial linha com o eixo X' e o T'. Primeiro vamos entender o que eu quero dizer com esse desenho. Eu tenho dois referenciais aí. Eu tenho um referencial que é o referencial da Terra, do chão, né? Então eu tenho o chão, referencial da Terra parado ali, e eu tenho uma nave espacial, um foguete, né? Um foguete que tem um certo comprimento. Depois a gente vai ter que, né, reinterpretar de novo comprimentos. Tem um certo comprimento no meu referencial S. E dentro do foguete tem um rapazinho lá, muito feliz, bem no meio do foguete. Certo? E esse foguete está se movimentando da esquerda para a direita. Aí, da esquerda para a direita. Com uma certa velocidade v. Certo? Então o foguete está vindo para cá. Né? Então, do meu ponto de vista, que estou na Terra, estou parado, o foguete está passando na minha frente. Certo? Daí meu experimento é o seguinte. Na hora que esse foguete passa na minha frente e a parte de trás dele, o fundo dele, bate ali no zero do meu X, vão acender dentro desse foguete duas lâmpadas, uma em cada lado. Né? Então uma lâmpada aqui e outra lâmpada aqui, uma na ponta e uma na parte de trás do foguete. Né? Beleza? Então tá. Isso que vai acontecer. Tá? Do ponto de vista do foguete, o foguete está parado, né? E o rapazinho dentro dele está parado bem no meio do foguete. Então o referencial S' é no referencial do foguete. Então na referencial do foguete, o foguete continua parado enquanto o tempo passa. Então esses três desenhos que eu coloco na vertical são tempos diferentes. Então num tempo ali em que o foguete passa e a bundinha dele toca no referencial zero, tem um tempo posterior, certo? Agora veja,
O segundo postulado de Einstein diz o quê? Olha, a velocidade da luz tem que ser igual para todos os referenciais. Então não importa se eu vejo a velocidade da luz de fora do foguete ou de dentro do foguete, eu tenho que ver a mesma velocidade. Tá? Então se eu vejo, que é o primeiro quadrinho lá, o experimento de fora do foguete, tá? Eu vejo as duas lâmpadas acenderem, a luz vai viajar com velocidade c, sempre igual, né? Mas enquanto a luz está viajando no meu referencial com velocidade c, o foguete está indo para lá, certo? Então veja que num tempo posterior, como o foguete está vindo para cá, o rapazinho vai detectar essa luz primeiro, certo? Então de fora do foguete, me parece que, apesar das luzes terem se acendido simultaneamente, o rapaz lá em cima ele vai falar, olha só, um tempo depois, a lâmpada da frente do foguete acendeu primeiro e num tempo depois acendeu a lâmpada de trás, né? Então, do meu ponto de vista que estou na Terra, eu vou falar o seguinte, olha, aquele cara lá, ele detectou, ele mediu, ele observou a luz da frente acender primeiro, depois a luz de trás. Tá? Só que o cara de dentro do foguete, as lâmpadas estão paradas, tanto na frente quanto atrás, a velocidade da luz é a mesma, o comprimento para chegar até ele dos dois lados é a mesma. Então, para ele dentro do foguete, ele vai medir, observar e detectar as lâmpadas se acenderem no mesmo momento, no mesmo instante de tempo. Então, os eventos da lâmpada acender, elas ocorrem ao mesmo tempo para esse referencial. Então, para o rapaz dentro do foguete, o efeito de acender das luzes foi simultâneo, mas para fora do foguete não foi. Né? Tá. Então veja, já não é trivial, certo? Então a própria ideia de simultaneidade, ela não está batendo aqui. Porque um referencial detecta uma coisa e outro referencial detecta outra coisa. Mas daí você pode me perguntar, mas quem está certo nessa história toda? Os dois estão certos. E a culpa não é minha, não fui eu que inventei isso. Quando eles se reencontrarem, então vamos dizer que o cara foi dar a volta de foguete e voltou para trocar uma conversa com o cara que está parado na Terra, o cara que está parado vai falar, você detectou o da frente primeiro, depois o de trás. E daí o cara dentro do foguete vai falar, não, detectei os dois simultaneamente. Quem está certo? Os dois. Os dois estão certos. Não tem choro nem vela, a culpa não é minha, tá? Então vamos lá. Conclusão. O que a gente tem desse experimento que é importante? Né? É que os eventos que são simultâneos em S', dentro do foguete, não são eventos simultâneos no referencial S, que é o da Terra. Né? Quem está certo? Todo mundo está certo. Ambos os referenciais medem coisas diferentes no referencial deles. Né? Então, se eles compararem depois, eles vão detectar, a gente mediu diferente. Mas está certo. Né? Por quê? O que explica isso é a própria teoria da relatividade. Certo? De novo, a culpa não é minha, foi eu que inventei isso. Tá? Então tá, pessoal. Então veja. Né? Então a gente agora tem que levar em consideração que o processo de transformação não é tão trivial assim. Né? E o tempo agora ele passa a ser uma informação que é extremamente importante para poder compreender o que está acontecendo nesse negócio. Certo? Então veja, como que era antes? Olha, antes eu tinha um ponto no meu espaço euclidiano, no meu espaço tridimensional, que tinha coordenadas x, y e z. E eu podia associar esse ponto um tempo. Então, nesse tempo, esse ponto aqui, num tempo posterior pode ser o mesmo ponto, ou num tempo posterior pode ser um outro ponto, certo? Então, essas coordenadas x, y e z, elas podem depender do tempo, claramente, certo? Que tempo? O tempo do meu relógio, né? O tempo que o meu referencial está marcando. Meu relógio, que eu esqueci o relógio hoje, estou sem relógio. Estou em casa, mas estou com preguiça de pegar agora, tá? Então tá aqui, esse é o meu relógio. Pensa no relógio, aqui. Meu relógio relativo. Relativo ao meu braço. Tá até a marca do meu relógio aqui. Tá? Então, no fim das contas, eu tenho o tempo como um parâmetro das minhas coordenadas x, y e z. E é isso que a gente usa em mecânica clássica, geralmente para poder escrever as minhas equações. Né?
Só que agora, o argumento que eu estou dando para vocês é que se eu levo em conta os postulados de Einstein, eu tenho que repensar esse sistema, né? O tempo agora, ele vai deixar de ser um simples parâmetro das minhas coordenadas e ele vai passar a ser ele mesmo uma coordenada. Então veja, então num certo referencial eu tenho num ponto do espaço e no tempo, né, x', y', z', t', no referencial S'. Esse mesmo ponto no espaço e no tempo tem coordenadas x, y, z e t no referencial S. Né? Então veja, um ponto agora, ele não expressa simplesmente uma posição espacial. Não. Ele tem que representar também uma informação um pouco mais completa que traz com ela uma outra dimensão, que é a noção de tempo. Então esse novo ponto é um novo ponto que tem coordenadas x, y, z e t no espaço e no tempo, que eu vou chamar agora de espaço-tempo, uma coisa só. Não são duas palavras, não é espaço-tempo, é espaço-tempo, é uma única palavra, tá? Agora é um novo universo, um novo espaço, o espaço-tempo. Esse novo espaço-tempo é um espaço-tempo que agora tem 4 dimensões, x, y, z e o tempo. E esse novo espaço-tempo, né, esse novo espaço de coordenadas, é um espaço de 4 dimensões, quadridimensional, que a gente chama aqui de Minkowski, o espaço-tempo de Minkowski, que é o espaço-tempo quadridimensional. E veja, agora, e aqui vem a parte fundamental, né? Guardem isso, né? Lembre que o intervalo ou a distância que se permanecia constante, que era invariante entre transformações de coordenadas clássicas, era o ds², era aquela distância, que eu chamei também de intervalo naquele tempo, né? Então, no espaço euclidiano, distâncias eram preservadas no espaço-tempo, no espaço euclidiano. Agora eu tenho um espaço quadridimensional, tá? E eu vou ter uma outra quantidade que é conservada. Eu vou ter que, em algum momento, descobrir quanto que vale essa quantidade conservada, tá? Então, para relembrar aqui, ó, as transformações de Galileu preservam intervalos de distâncias, e eu já defini lá atrás para vocês que essa quantidade, que é o elemento de linha ds², é o dx² mais dy² mais dz². E isso invaria de referencial para referencial, é a mesma quantidade, que é dx² dy² dz², ou seja, é igual nos dois referenciais. Essa é a quantidade invariável. Se alguém ainda ficou na dúvida do que é essa quantidade é uma distância mesmo. Então imagina, eu tenho aqui um tamanho, né? Aqui, vou fazer uma coisa um pouco mais diferente. Eu tenho aqui, ó, um círculo, tá? Uma circunferência. Essa circunferência tem um certo tamanho, tem um diâmetro, tem uma área, tem um tamanho, né? Veja, se eu observo esse cara aqui, ou meço esse cara aqui, eu vou medir uma certa área. Se uma mosca passar por aqui com uma velocidade baixa, ela vai olhar para isso daqui, vai medir isso daqui com uma certa velocidade, né? Se a mosca está vindo para cá, isso aqui está indo para lá. Então, para a mosca parada, esse negócio está fazendo assim. Mas ela vai medir exatamente a mesma área e o mesmo tamanho, né? Se ela tiver a baixas velocidades. Ou se eu pegar esse cara aqui, eu sou o referencial, eu entorto o meu referencial, ou seja, rotaciono o meu referencial, esse negócio continua tendo o mesmo tamanho. Certo? Então, distâncias, elementos de linha, né, continuam sendo preservados. Esse tamanho aqui ele é igual para esse referencial ou para esse referencial que se move, né? Não se altera. Tá? Então, essa é a quantidade invariante. A pergunta que eu tenho que me fazer agora é que se as transformações de Galileu clássicas, elas mantêm invariantes esse elemento de linha, tá? A mesma coisa pode ocorrer, né, com as transformações de coordenadas entre espaços quadridimensionais, né? Então, entre o espaço S e S' de 4 dimensões.
A pergunta que eu me faço agora é a seguinte, ó. Qual será o elemento de linha ds que é invariante entre referenciais não inerciais, mas que obedecem à estrutura geométrica do espaço-tempo de Minkowski, que é um espaço-tempo de 4 dimensões? E já adianto para vocês que essa nova análise ela não vale para o espaço euclidiano. No espaço euclidiano, o que Euclides diz? Que a menor distância entre dois pontos é uma reta. Beleza. No espaço de Minkowski, não é verdade. Tá? Então, marquem isso daí na cabeça de vocês. Tá? Então, tá. Continuando aqui, ó, eu quero agora introduzir uma outra informação que é fundamental. Né? Eu botei aí, ó, fundamental. Por quê? Porque entender relatividade restrita, relatividade especial, ela não é um trabalho trivial. Isso já começa aí. Né? Então, o que eu posso fazer é montar uma teoria para vocês, né, que funciona, que é a teoria da relatividade, baseada em um monte de equações de transformação, em que você pode pegar essas equações com uma receitinha, aplicar essas equações em algum problema e chegar no resultado, que pode estar certo ou pode estar errado. O problema, do meu ponto de vista, é o seguinte: se a gente não costuma ser um gênio para poder compreender equações, né, as equações elas ficam complicadas a gente poder digerir no nosso dia a dia. Né? Quem que grava equações? Quem que guarda equações? Não sei, pessoas que são geniais ou têm memória fotográfica, certo? Eu não guardo nenhuma equação, não consigo, e eu me recuso a ocupar HD do meu cérebro, que eu espero que seja um SSD do meu cérebro, com equações, né? Ainda mais equações de relatividade, porque elas são diferentes e elas não fazem sentido se eu mudo de referencial, então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então para isso eu quero fazer o seguinte, eu vou introduzir aqui algo que é bem fundamental, né? Geralmente não é ensinado, mesmo em cursos de graduação de física, o que eu acho crítico, tá? Mas no ensino fundamental isso não é nem dito, claro, né? Que é a representação, né, do meu diagrama do espaço-tempo quadridimensional, que a gente chama de diagrama de espaço-tempo ou diagrama de Minkowski. Tá? O que é isso? Olha, essa é uma análise gráfica, de um certo processo físico, de um certo processo até cinemático no meu espaço-tempo de 4 dimensões. Tá? Só que há um problema. Claro, há um problema. O meu espaço agora é um espaço de 4 dimensões. Né? Eu não consigo representar 4 dimensões no nosso espaço, porque a gente não consegue pensar em 4 dimensões. A gente pensa no máximo em 3 dimensões. Tá? Então eu estou limitado na representação. Mas, enfim, a gente vive, em realidade, num espaço bidimensional. Certo? A gente geralmente anda em x, y e no tempo só. A gente não fica andando em x, y e z. A gente não voa, certo? A gente não voa. Então, o nosso movimento é geralmente bidimensional. Então, no primeiro exemplo que eu dou para vocês, que é esse exemplo aqui, né, eu tenho aqui o eixo x e o y, e aqui é o eixo temporal, t. No eixo x e y, eu tenho um movimento que é um movimento circular. Né? Então, eu tenho uma massa, um corpo fazendo um movimento circular no eixo x e y. Está aqui. Né? Então, se eu estou no espaço euclidiano, a única coisa que eu observo é minha formiguinha, o meu movimento realizando esse tipo de cinemática aqui. Tá? Só que agora, né, eu tenho uma outra dimensão, que é a dimensão temporal. Então, cada ponto nesse espaço agora, desse movimento bidimensional, tem 3 informações, que é o ponto x, né, a coordenada x, a coordenada y e a coordenada z. Né? Então, se eu agora extrapolo aqui para a representação do tempo, cada ponto aqui, na verdade, está aqui. Né? Quando o tempo passa, e o tempo passa sempre para o lado positivo, né? A gente não vai para o passado. Isso aqui parece uma hélice, né? Indo para cima aqui. Tá? Então, tá. Primeira coisa que eu já quero introduzir aqui para vocês, que cada ponto nesse meu espaço de Minkowski, cada ponto nesse espaço quadridimensional, ele vale x, y
e z também, né? Quanto que vale z nesse caso aqui? Z vale 0, né? Porque o movimento só ocorre em x e y, não muda z é sempre 0. Então x, y, z e o tempo t. Esse ponto agora, que tem componentes ou coordenadas x, y, z e t, eu vou chamar de evento. Então, cada ponto do meu espaço-tempo é um evento, né? Então, eventos acontecem no espaço-tempo e desenham esse meu caminho em que a partícula percorre. Esse caminho que a partícula percorre tem um nome especial, né? Esse nome é linha-mundo, né? É a linha em que a partícula vive, é o mundo da partícula. Tá? Nesse outro gráfico aqui, do diagrama de Minkowski, eu tenho a representação agora de um movimento que é unidimensional. Então, imagina que eu tenho só uma linha, só uma avenida, e um carrinho ou que está parado aqui no eixo x0, né? Ou que está em movimento, ou seja, ele sai daqui, vai para lá, volta, né? Veja que a representação no diagrama de Minkowski, com o tempo passando, ele é isso, né? Se eu estou parado, eu sempre continuo parado. Se eu estou em movimento, eu vou para lá e volto, eu tenho essa linha mundo aqui. Então, essa é a linha em que a partícula vive, ou a linha da vida da partícula. E o meu exemplo aqui, por exemplo, agora, eu estou parado, né? Estou parado aqui no meu referencial. Se eu estou parado, a minha linha mundo é essa aqui, né? Em que cada ponto é um evento. Então, no meu caso, se eu sou uma partícula, eu tenho aqui, né? Estou na origem do meu referencial, então eu tenho x, y, z e o tempo, né? Isso marca um evento. Então, eu tenho um evento agora, um evento agora, um evento agora, um evento agora. Eu sempre estou evoluindo na minha linha mundo. Eu nunca estou parado, né? Então, não existe repouso em linha mundo, né? Porque o tempo passa. A culpa não é minha, o tempo passa. Tá? Então, grave. Essa representação e essa discussão do diagrama de Minkowski ela é fundamental. Por quê? Porque eu vou utilizar essa discussão gráfica do diagrama de Minkowski para introduzir o conceito geométrico de transformações e como que eu vou analisar, né, nas próximas aulas essas transformações de coordenadas entre referenciais. Eu vou utilizar uma visão mais geométrica para que facilite a minha vida na hora de reinterpretar fenômenos relativísticos. Então, no final e no frigir dos ovos, o que acontece é que eu posso desenhar o meu problema no diagrama e do diagrama tirar as minhas conclusões de uma maneira bem mais simples do que se eu ficar batendo a cabeça num monte de equações que eu não vou conseguir compreender. Certo? Então é isso. Mais uma aguinha aí. Veja. Como eu discuti anteriormente com vocês, o que eu quero fazer? Eu quero descobrir qual é o elemento de linha no meu espaço quadridimensional que é invariante, né? Bom, ele pode não ser invariante, né? Eu posso descobrir quanto ele vale, pode não ser invariante. Tá? Veja que essa é uma forma de resolver o problema, na verdade, de forma bem teórica e elegante até, né? Então, isso tudo faz parte de um conjunto mais avançado e tedioso e complexo de como descrever as equações de transformação apenas através de um único conceito, de que a velocidade da luz é constante em todos os referenciais. Apenas com essa informação eu consigo reconstruir toda a matemática necessária para as transformações. Isso é complexo e não é trivial. Só que como a gente está no nível, né, mais básico, nível mais introdutório, o que eu vou fazer é encontrar essas quantidades que são importantes utilizando coisas mais experimentais. Tá? Mas daqui volta, a gente tem que entender o que é esse negócio de coisas mais experimentais. Veja, em relatividade, né, muitos dos experimentos que eu vou mostrar para vocês aqui não são experimentos que eu vou conseguir fazer no meu dia a dia ou no laboratório. Então eu não posso pegar um laboratório e falar, olha, agora a gente vai para o laboratório e a gente vai fazer um experimento relativístico. Né? Ou ainda, eu não posso fazer isso no meu dia a dia, porque se eu for andar de carro, o carro tem velocidade baixa comparada com a velocidade da luz. Né? Mesmo se eu entrar num foguete da SpaceX e ir para a Lua, né, as relações de transformação, né, comparadas com a velocidade em que eu estou andando,
no foguete, mesmo que seja 20 mil quilômetros por hora, ainda é baixa comparada com a velocidade da luz. Né? Então, para isso, o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar os famosos experimentos mentais de Einstein. O que é um experimento mental? Que aqui, tá em alemão ali, Gedankenexperiment. Um experimento que a gente fazer na nossa cabeça. Então, eu vou introduzir alguns parâmetros em que vão contornar esse problema, né, como as condições de contorno para ele, e eu vou tirar desses experimentos algumas informações. Então veja que a própria relatividade ela nasce de experimentos que são simples e que são feitos na nossa cabeça, certo? Então tá aqui. Einstein falou, então peraí, o que eu vou fazer para descobrir a relatividade? Eu vou parar, vou fechar o olho e vou pensar, certo? E veja que isso, mesmo no nosso dia a dia, faz muita diferença. Se todo mundo parasse para pensar 5 minutos, né, em cada coisa que acontece no nosso dia a dia, a gente ia evitar muito problema no nosso dia a dia. Tá? Veja, se você pensar um pouquinho mais, passa de 5 minutos, você pode descobrir uma nova teoria. Tá? Então vamos lá. Vamos fazer então os nossos experimentos mentais e aqui eu quero mostrar para vocês esse primeiro experimento mental. Então veja, o primeiro experimento mental que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Considere dois espelhos. Tem um espelho E1 e um espelho E2. Então estão na vertical aqui, E1 e E2. Né? Esses espelhos eles estão parados no meu referencial. Primeira coisa, né? Fácil, trivial. Eu tenho um laser ou uma luz. Eu estou chamando de laser porque a gente conhece muito bem hoje em dia laser, certo? Então o laser é mais fácil até de compreender para o nosso estágio contemporâneo, né? 2020, né? LED laser é melhor que lâmpada. Então tem um laser aí. Esse laser ele joga uma luz do espelho de baixo que vai bater no espelho de cima e vai voltar. Beleza, é o que o espelho faz, né? Espelho reflete luz. Legal. Agora, esse é o meu referencial, o referencial que eu chamei de S, e a distância entre eles é L. Imagine que tem agora um observador que está vindo nessa direção, né? Está vindo nessa direção com velocidade V. Uma mosca. Então eu estou aqui com o meu espelho, estou fazendo um experimentozinho aqui, distância L. Vem uma mosca aqui e fala, olha só que legal, que experimento bacana que você está fazendo, e passa aqui, né? Essa mosca vai também fazer o experimento junto comigo. Já que o experimento é tudo mental, vai acontecer na minha cabeça, que ocorra também na cabeça da mosca, né? A mosca está passando e eu consigo fazer esse experimento aqui na cabeça dela também, né? Beleza? Então tá. A mosca, o meu referencial é S', que está vindo para cá com velocidade V. Do ponto de vista da mosca, o que está acontecendo? Os espelhos que estão andando para lá, né? Então, se eu sou a mosca, eu estou vendo o espelho indo para lá com velocidade V, certo? E o mesmo experimento que eu estou fazendo, ela também está fazendo, porque a gente está fazendo ao mesmo tempo, tá? Então tá. Vamos lá. Então aqui é um pouco mais fácil para poder compreender. Então veja, qual vai ser o meu objetivo aqui? Então, primeira coisa, qual que é o meu objetivo? É medir qual é o tempo em que o experimento ocorre. Né? O experimento é a luz sair daqui, bater no espelho de cima e voltar. Se esse é o tempo que o experimento ocorre, ele vai ocorrer, né, com um certo tempo no meu referencial e com um certo tempo no referencial da mosca. Então vamos lá. No meu referencial, o tempo que a luz demora para ir, né, daqui de baixo do E2, E1 e voltar, é 2 vezes a distância, que é L, dividido pela velocidade, que é C. A velocidade é C, não tem jeito. Lembrem disso, a velocidade é a velocidade da luz e é igual para todos os referenciais, para mim e para a mosca. A culpa não é minha, não foi eu que inventei isso, certo? Tá aí, né? Só estou usando. Agora, né? Então esse é o dt. O ΔT é igual a 2L sobre C. Esse é o tempo que demora para ocorrer no meu referencial. Agora vamos para o referencial da mosca. No referencial da mosca, olha o que acontece, né? Os dois espelhos, eles estão indo nessa direção com velocidade V, certo? Então quando a luz sai daqui, ele vai bater lá em cima. Só que quando bate lá em cima, esse espelho não está mais aqui, ele está aqui agora. Os dois, na verdade, estão aqui, né? Na hora que bate e reflete, os espelhos não estão mais aqui, estão aqui agora, né? Então veja que o caminho percorrido por essa luz sai daqui, bate ali, bate aqui, no referencial da mosca, que tem coordenadas
x', y'. Certo? Então tá. Quanto tempo isso demorou? Olha, demorou esse comprimento mais esse comprimento dividido pela velocidade com que a luz percorre, que é c, igual em todos os referenciais. Né? Bom, então basta eu descobrir quanto que vale esse comprimento. Daí eu usei Pitágoras aqui, ó, porque esse comprimento vale L, né? Essa distância aqui. Esse comprimento vale L. Esse comprimento aqui vale a metade do que eu chamei aqui de delta x' sobre 2. Quanto que vale delta x'? Que é essa distância. Vale V delta T', ou seja, velocidade vezes o tempo, né, que demorou para ir e voltar aqui. Né? Então, metade dessa distância é esse comprimento. Então, isso aqui, essa distância ao quadrado é igual a isso ao quadrado, mais isso ao quadrado. Raiz quadrada disso, está aqui. Né? Duas vezes isso, que é isso, mais isso, dividido pela velocidade, me dá o tempo delta T' em que ocorreu esse experimento no referencial da mosca. Então, olha, que coisa bizarra. No meu referencial, fazendo o experimento com o meu relógio, que não está aqui agora, esse tempo foi de 2L sobre C. Agora, para a mosca, no relógio dela, o tempo foi de 2 sobre C, raiz quadrada de L ao quadrado, mais delta x' ao quadrado, sobre 4. Né? Veja, no referencial dela, claramente delta x' é diferente de zero. Então isso quer dizer que o tempo delta T' desse intervalo em que ocorreu o experimento no referencial da mosca é maior. Ou seja, delta T' é maior que delta T. Tá? Então veja que esse experimento, se esse experimento, né, é o próprio funcionamento de um relógio, porque um relógio eu posso, né, na verdade os relógios hoje em dia são basicamente isso, né? É o tempo de tique do tac, eu posso fazer isso, né? Posso pegar uma luz aqui, na hora que a luz bate e volta, eu posso contar como um tac. Né? Se eu controlo o comprimento para ser um segundo, um tic-tac, um segundo, tic-tac, um segundo, tic-tac, um segundo e por aí vai. Só que esse tic-tac de um segundo no meu referencial não é o mesmo tic-tac de um segundo no referencial da mosca. A mosca vai medir um tempo diferente. Né? Então veja que esse experimento mental, né, um experimento que a gente fez aqui no papel e na nossa cabeça, já mostra um resultado baseado nos postulados de Einstein que são diferentes. Né? Os tempos são diferentes. Existe uma relação, então, que transforma um tempo com outro tempo no outro referencial. Legal. Por que eu estou fazendo tudo isso? Porque o meu objetivo aqui é mostrar para vocês que eu posso recuperar dessas informações aquela quantidade que é a quantidade invariante. Tá? Então tá. Então vamos dar uma olhada aqui agora nessas linhas aqui. Então essas equações aqui eu já cheguei, né, lá no nosso experimento mental. O que eu fiz foi multiplicar por C os tempos, os dois tempos. Então eu acabo tendo ali, ó, C delta T', aqui, ó, C delta T' igual a 2 raiz quadrada de L quadrado mais delta x' quadrado sobre 4. Dou uma rearranjada aí, isso daí é trivial de vocês verem depois com calma. E eu posso reescrever ali como delta x' ao quadrado menos C delta T' ao quadrado, tá bem aqui em cima, né? Menos, e tudo isso é igual a menos 4L ao quadrado. Veja, L é a distância entre os espelhos, não muda. Então, menos 4 é 4. Em qualquer referencial, 4 é 4. Não tem jeito. Né? Se eu tenho 4 maçãs no referencial, se a mosca passa aqui, ela fala, você tem 4 maçãs. Fala, verdade? Certo? Não tem como maçã sumir e desaparecer. Certo? Não é Hogwarts aqui. Então, eu tenho delta x' ao quadrado menos C delta T' ao quadrado igual a menos 4L ao quadrado. Né? Daí eu vou para o tempo no referencial S, que é delta T igual a 2L sobre C, né? Multiplico por C, isolo um pouquinho, dou uma rearranjada aí, eu descubro o quê? Que menos C, tá aqui, ó, logo aqui em cima. Tenho menos C delta T ao quadrado é igual a menos 4L ao quadrado. Olha que interessante. Essas duas quantidades, que é um referencial, e no outro referencial são iguais. São iguais. Olha que fundamental. Vale uma constante que é menos 4L ao quadrado.
Bacana, né? Até aí tá legal. Vai dizer que não é legal. Isso é interessante, né? E aqui eu dou uma incrementada, né? Então se eu vou aqui, uma incrementada. Estou aqui do lado, ó. Note que ΔX, ΔY e ΔZ é igual a zero no referencial S. Então a luz sai daqui, do zero, por exemplo, vai, bate e volta para o zero. Então a variação de espaço entre o ponto final e o ponto inicial não existe, né? Então ΔX não mudou, ΔY não mudou, ΔZ não mudou, é tudo zero. Então isso é zero, tá? No referencial linha, que é o referencial da mosca, isso já não é verdade, porque ele saiu daqui, do zero, bateu aqui em cima, então variou y e tal, mas ele voltou para cá no mesmo ponto y e no mesmo ponto z. Só variou ΔX. Né? E quanto vale ΔX no referencial linha? Vale ΔX', que é igual a V ΔT', né? E o ΔY' e o ΔZ' são nulos. Tá? Então veja, agora eu vou fazer uma matemática aqui. Né? Por quê? Porque eu estou usando um experimento mental ao invés de utilizar todo o formalismo relativístico, que é bem mais complicado para a gente poder chegar no mesmo resultado. Mas eu vou usar aqui essa matemática rápida. Aqui é um pouco Hogwarts, mas dá para entender. Né? Eu vou fazer o seguinte, olha, o que eu descobri antes? Eu descobri, tá lá em cima, lá no começo, tá? Que ΔX' ao quadrado menos C ΔT', tudo isso ao quadrado, é igual a menos, que é né, essa quantidade no referencial linha, é igual a menos 4L quadrado, que é igual a menos C ΔT ao quadrado, que é essa outra quantidade no referencial S, né, sem linha. Eu vou juntar no referencial S ΔX quadrado, ΔY quadrado, mais ΔZ quadrado. Por quê? Porque isso é zero naquele referencial. Então não vai mudar nada. E vou juntar no referencial linha ΔY' ao quadrado, mais ΔZ' ao quadrado. Por quê? Porque isso é zero e também não muda nada naquele referencial. Então veja que eu tenho uma coisa bastante simétrica aí. Né? E ele é um pouco parecida com o nosso elemento de linha lá. Lembra? ΔX' quadrado, ΔY' quadrado, ΔZ' quadrado. Agora eu acrescentei aqui um menos C ΔT' ao quadrado. Essa é a diferença. Do outro lado também, ΔX, ΔY, ΔZ menos C ΔT quadrado. Tudo isso é igual a uma constante, que é o menos 4L ao quadrado. Olha que aí já começa a aparecer essa quantidade que é igual para mim em ambos os referenciais. Tá? Então essa quantidade aí, tá? Eu vou definir agora aqui embaixo, tá? Logo aqui do lado, essa quantidade aqui, né? Que vai ser o nosso elemento de linha no espaço quadridimensional de Minkowski. Então, meu ds quadrado, ele vale dx quadrado mais dy quadrado mais dz quadrado. Que era aquela mesma relação na época do Euclides, lembra do espaço euclidiano? Quando a gente ainda estava naquele espaço clássico lá. Agora a gente já está no espaço quadridimensional. Só que adicionado a isso, eu tenho esse menos c dt quadrado. Essa é a forma com que eu meço elementos de linhas no espaço de Minkowski. Tá? Veja, eu sei que não é trivial compreender isso, tá? Mas isso é fundamental. Ainda mais porque essa mesma expressão ela vai ser a definição de como a gente vai ver produtos escalares no futuro. Por que produto escalar? Porque exatamente essa é a quantidade que é invariante entre os referenciais, o produto escalar. Veja que o produto escalar, né, de um elemento de distância no espaço euclidiano vezes ele mesmo, me dá o módulo desse cara ao quadrado. Certo? Então, o próprio tamanho, a própria distância que é invariante no espaço euclidiano, ele é resultado de um produto escalar, um produto interno. Né? Então, coisas estão relacionadas aí, certo? Bom, apenas para continuar aqui, para compreender um pouco melhor essa forma com que eu vou descrever o espaço-tempo, né? Veja, que lá eu tinha, nas partes anteriores, eu tinha dito o seguinte, olha, eu vou transformar agora o meu x, y e z mais o tempo em x, y, z e t. Então são coisas agora em que o x, o y e o z e o tempo
eles estão em pé de igualdade, né? Então, o tempo deixa de ser um parâmetro, ele passa a ser uma coordenada do meu espaço-tempo. Então, tenho x, y, z e t. Só que isso, né, não está completamente correto. Por quê? Porque x, y e z são medidas de unidade de distância. Então, aqui no nosso dia a dia, a gente aprendeu, né, a gente se convencionou a medir distância e unidade de distância. Metro, por exemplo, no sistema internacional. Só que tempo a gente mede como? A gente mede em segundo no sistema internacional. Segundo não é unidade de comprimento. Então tem um problema aí. Só que se você dá uma olhada lá para a nossa definição agora de elemento de linha no espaço quadridimensional, o que entra ali não é dt quadrado, é cdt quadrado. C é velocidade da luz, que no sistema internacional é metro por segundo. Se eu pego metro por segundo e multiplico por tempo, resulta o quê? Metro, que é a unidade de comprimento. Então, C vezes T, esse parâmetro, essa coordenada está em pé de igualdade com as coordenadas x, y e z. Então, na realidade, né, o que eu vou fazer é o seguinte, ao invés de eu chamar um evento no espaço-tempo que tenha coordenadas x, y, z e t, né, agora eu tenho um sistema de coordenadas que tem um evento no espaço-tempo que tem coordenadas x, y, z e ct. Tá? Agora está tudo normalizado aí, tudo na mesma unidade. No sistema internacional é metro, certo? Então tá. Agora tem mais uma coisinha que eu quero convencionar. Ao invés de colocar o tempo, né, lá no final, né, x, y, z e ct, eu vou pegar o ct e vou colocar no começo da minha descrição do sistema de coordenadas. Então o meu evento no espaço-tempo, ele tem coordenadas ct, x, y, z e t. Tá? Então eu estou rearranjando aí, mas por uma questão de formalismo, certo? Eu trouxe lá do começo o que a gente vem vendo no Física 1, Física 2, eu introduzi uma outra anotação, só que agora eu estou deixando o formalismo um pouquinho melhor para ficar mais fácil com que vocês podem ver em livros de relatividade geral, relatividade restrita. Tá? Então essa é a anotação que eu vou utilizar. Em cima disso, é importante eu compreender, né, o meu diagrama de espaço-tempo aqui. Então, como eu vou fazer uma análise geométrica da minha relatividade, tá? Eu estou mostrando logo aqui para vocês, aqui o meu diagrama de espaço-tempo, com o eixo x e um eixo y, com o eixo ct, que é o eixo do tempo. Tá? Então, o meu referencial agora, no diagrama de espaço-tempo, ele tem esses eixos. Ele tem o eixo x e tem o eixo ct, certo? Não é o eixo t, é o eixo ct, cujo resultado tem que ser em metros, certo? Então está tudo normalizado agora, tá? Veja, nesse mesmo diagrama aqui, eu tenho essa linha mundo. O que essa linha mundo me diz? Ela me diz o seguinte, que há uma partícula, um corpo, um objeto que está em movimento retilíneo na direção x, certo? Se eu extrapolo agora esse movimento no diagrama de Minkowski, esse movimento é algo assim, certo? Porque em cada ponto x é um tempo diferente. Tá? Então tá. Aqui, nesse caso aqui, é a linha mundo de uma partícula que está em repouso. Essa é a minha linha mundo. Essa é a linha mundo de uma partícula que está em movimento retilíneo uniforme, porque é uma reta. Então tem que estar em movimento constante, né? Em velocidade constante. E aqui tem um ângulo θ. Beleza, tá? Olhem bem para esse gráfico aqui, porque a compreensão desse diagrama é fundamental. Eu sei que eu uso fundamental várias vezes, além de dar ênfase, é porque é fundamental falar fundamental para coisas que são fundamentais. Veja, aqui eu tenho um ângulo mesmo, né? No espaço normal de ângulo tem um ângulo aqui, um ângulo θ. A tangente desse ângulo θ vale quanto? Bom, a tangente do ângulo θ vale cateto adjacente, vale cateto oposto para o cateto adjacente, coca, né? Veja que o cateto oposto é essa distância aqui.
que vale C ΔT, né? Por algum intervalo de tempo aqui, C ΔT. Esse comprimento vale ΔX. Então a tangente de θ vale C ΔT sobre ΔX. Só que ΔX por ΔT é a velocidade, né, da partícula, ΔX ΔT. Né? Então, tangente de θ vale C sobre V. Legal. Tá? Agora, veja que esse ângulo, então, ele depende da velocidade da partícula. Se a velocidade da partícula for C, a velocidade da luz, tangente de θ é 1. Ou seja, θ é 45 graus. Aí já é trigonometria do ensino médio, né? Então, para uma linha que faça 45 graus, nesse meu diagrama de Minkowski já normalizado, os objetos que viajarem à velocidade da luz vão ser uma linha reta que fazem 45 graus com a horizontal. Se o ângulo for maior, né, é porque a velocidade V aqui é menor que C, certo? Porque daí a tangente de θ é maior que 1. Se o ângulo for menor que 1, a velocidade da luz é maior que C. Tá? Bom, mas a gente vai entender, né, compreender de maneira um pouco melhor isso daí daqui a pouco. O fundamental aí é o seguinte, que uma inclinação de 45 graus no diagrama de Minkowski, com relação com a horizontal ou com a vertical, porque é o mesmo ângulo nesse caso, né, representa uma partícula que viaja à velocidade da luz ou uma onda eletromagnética que viaja à velocidade da luz. Então essa é a parte fundamental que eu tenho que gravar aí. Tá? Então tá. Legal. Veja, podem surgir algumas dúvidas aqui, né? Porque talvez eu esteja indo um pouquinho rápido do que eu normalmente vou, né? Claro. Mas depois me mandem as dúvidas de vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, comenta aí no próprio site aqui do YouTube, ou no meu site, ou manda e-mail, certo? Que eu vou tentar responder ou fazer um vídeo, né, depois aí só com as dúvidas para poder responder aí. Podem ter algumas coisas erradas aí, certo? Então confiram aí. Sempre tem gente que me manda algum e-mail dizendo: olha, professor, o senhor chamou a letra grega tal de outra letra grega, esqueceu de colocar o quadrado onde não tinha quadrado. Beleza, isso pode acontecer, certo? Eu tenho um leve nível de dislexia razoavelmente grande, então pode ser que eu acabe esquecendo algumas coisas aí. E também eu tenho mania de pensar uma coisa, falar outra e ler alguma coisa diferente, né? Então pode ser que isso aconteça também. Então nesse ponto aqui, o que eu quero mostrar, né, é que a ideia ou a noção de intervalo no espaço-tempo de Minkowski, ela não é nada trivial, certo? Então veja, no espaço-tempo de Minkowski, espaço-tempo quadridimensional, a gente viu que a quantidade que é invariante entre as transformações de coordenadas, o ds quadrado, ele é dx quadrado, dy quadrado, dz quadrado, menos c dt quadrado, certo? Essa é uma quantidade, né? Isso representa o quê? Representa o que eu chamei de ds quadrado, que eu estou chamando agora de intervalo e não chamo mais de distância. Então o intervalo, ele é uma distância entre dois eventos no espaço-tempo de Minkowski. Beleza. Bom, tá. Voltando lá atrás em mecânica clássica, a distância euclidiana entre dois pontos do meu espaço normal, essa distância, né, a menor distância entre esses dois pontos é uma linha reta, e essa linha reta tem um tamanho, que é dx quadrado, mais dy quadrado, mais dz quadrado. Certo? Aqui eu consigo dizer claramente que a distância entre esse ponto e esse ponto aqui é uma. A distância entre esse ponto e esse ponto aqui é maior, né? A distância entre esse ponto e esse ponto é uma, entre esse ponto e esse ponto aqui é outra, maior, entre esse ponto e esse ponto aqui é maior ainda, certo? Então eu tenho uma ideia na minha cabeça de que distâncias me dão uma ideia de amplitude, de comprimento, de módulo, de tamanho, certo? No meu espaço-tempo euclidiano comum. Agora, com a minha nova definição de intervalo, que é uma distância no espaço-tempo quadridimensional, a ideia de quantidade, de tamanho, de amplitude, ela fica prejudicada, certo? Então é com isso que eu quero mostrar para vocês esse exemplo aqui, que é um exemplo, né, assim, meio que extra, só para mostrar o que está acontecendo. Então veja, nesse exemplo aqui eu desenhei no meu diagrama de Minkowski, x e ct,
3 pontos, e esses 3 pontos no espaço-tempo marcam 3 eventos, que é o evento A, o evento B e o evento C. Note que aí também, o evento B e o evento C são eventos que ocorrem no mesmo ponto, certo? Então é como se eu tivesse parado, né? Ocorreu alguma coisa aqui, sei lá, eu fiz alguma coisa assim. Daí no tempo posterior eu faço de novo, né? No mesmo ponto. Esse é o evento, né? E o evento A, ele ocorreu lá no passado e ele evoluiu do A para o B. Então, para ir do A para o B, ele teve que se movimentar, né? E para ir do A para o C, ele teve que se movimentar também, teve que sair do repouso. Legal. Daí, do jeito que eu desenhei aí, dá uma boa impressão de que a distância entre B e C é uma, são três quadradinhos ali, que é menor que a distância entre A e B, que é menor que a distância entre A e C. Essas são as distâncias, né, da maneira clássica euclidiana de pensar. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar a minha definição de distância ou de intervalo no espaço-tempo de Minkowski, né? Então eu tenho aqui, ó, que a distância BC, né, que está aqui, ó, distância BC, ele vale quanto? Olha, ele vale a variação em x ao quadrado, só que não varia x, ó. X está parado, não tem ΔX. Então, do B para o C, ΔX é zero, está aqui. Só que do B para o C varia o quê? O tempo, né? Então, tem um ΔT aqui, que vale 1, 2, 3 quadradinhos, né? Então, na minha definição, que é ΔX quadrado menos C ΔT quadrado, vai dar menos 3 quadrado, que dá menos 9. Menos 9. Então, esse tamanho aqui vai dar ΔS quadrado menos 9. Note que eu não estou tirando raiz quadrada aqui, porque não faz sentido tirar raiz quadrada aqui. Eu vou explicar depois por que isso não faz sentido. Mas, ao mesmo tempo, você pode notar que se eu tirasse raiz quadrada disso, eu acabaria com um número imaginário, né? É verdade, tá? Mas também não faz sentido isso, tá? Então, eu não estou tirando raiz quadrada aqui, porque essa expressão aqui, ΔS quadrado, ele não representa uma quantidade ao quadrado, ele representa tudo isso uma única quantidade. Depois a gente vai ver o que é, tá? Mas ele vale menos 9. Então, esse elemento de linha, ele vale menos 9, certo? Se você quiser tirar a raiz quadrada e só o módulo dele, vai dar 3. Então, 3 é um tamanho, certo? Então, tá. O tamanho entre A e B, né? Lembrando aqui, ó, ΔS quadrado é ΔX quadrado menos C ΔT quadrado. Então, tá. Então, ΔX quadrado entre A e B vale 1, 2, 3, 4, 5 ao quadrado. 5 ao quadrado. 1, 2, 3 no tempo. Então, menos 3 ao quadrado. Vai dar 16. Então, essa distância entre A e B vale 16. Então, legal. Ó, dá até a impressão de que realmente faz sentido, de que essa distância aqui, BC, é menor do que essa daqui, AB. Beleza. Vamos agora para o ΔS de AC, daqui até aqui. Então, quanto que vale esse intervalo entre os eventos A e o evento C? Então, AC eu tenho ΔX, que é 1, 2, 3, 4, 5 ao quadrado, menos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ao quadrado. Isso vai dar menos 9. Então, olha que coisa bizarra. O valor do intervalo entre A e C e A e B, desculpa, entre B e C, entre B e C e A e C é igual. Então, esse tamanho, esse intervalo entre esse evento e esse evento, entre esse evento e esse evento, são iguais e são menores do que esse tamanho aqui, tá? Então, veja aqui de novo. A mecânica clássica, as transformações clássicas baseadas, né, na quantidade invariante, que são as distâncias euclidianas, não valem agora para o espaço-tempo quadridimensional de Minkowski, né? Eu tenho que repensar essa ideia de intervalo. Então, o intervalo ele não é algo trivial e não é algo simples, né? Mas eu nunca disse que era também, certo? Então, vamos gravar isso daí na nossa cabeça, né? Realmente não é algo tão trivial assim da gente poder compreender, certo? Beleza. Próximo passo agora, né? Ainda discutindo essa ideia do intervalo, que não é, de novo, algo tão trivial assim, tá? Então, a minha discussão aqui é o seguinte. Eu coloco aqui do meu lado, né, o meu diagrama de Minkowski, em que eu tenho a origem, o eixo x, tenho aqui a origem, o eixo x e o meu eixo CT, né? Daí eu tenho os eventos A, B e C. E eu tenho aqui a origem,
0, 0, 0. Né? Daí eu quero calcular aqui quanto que vale o intervalo entre a origem e os eventos. O evento A, o evento B e o evento C. Tá? O evento A, né, essa distância aqui de intervalo, ele faz 45 graus com a horizontal. Tá? Então aqui já tem a primeira coisa. Essa distância, esse intervalo, né, faz 45 graus com a horizontal. Então se eu calculo quanto que vale ΔS quadrado, vai dar ΔXA quadrado menos CT ΔA quadrado. Né? Quanto que vale ΔXA e CTA? Vem para cá. A tangente do ângulo que ele faz com a horizontal vale C sobre V, como a gente já viu. Né? Nesse caso, que é 45 graus, tangente de 45 é 1. Né? Então, isso daqui vai ser igual a C ΔTA, né? Aqui em cima, ΔXA. Então, ΔXA é igual a C ΔTA, que é esse cara aqui. Né? Então, faço essa conta e eu descubro o quê? Que esse cara é igual a esse cara, ou que ΔSA é zero. ΔSA é zero. E a velocidade, como tangente de θ é igual a 1, é igual a C. Então, veja aqui, e isso é interessante, que eventos, né, que são propriedades de uma partícula. Então, é uma partícula, né, que está viajando com uma certa velocidade, que velocidade C. Eventos que estão nessa linha, né, que faz 45 graus com a horizontal, representam a linha mundo, né, a linha de vida de partículas que viajam à velocidade da luz, V igual a C. Então, a onda eletromagnética, o fóton e ondas gravitacionais, elas vivem nessa linha mundo que faz 45 graus com a horizontal. Tá? E importante, qual que é o resultado? É que o intervalo com relação à origem, né, desses eventos é nulo. Está aqui, ó, ΔXA é zero. ΔXA é zero. Então, quando você faz a conta aí, você descobre que o intervalo ele é nulo para partículas que viajam à velocidade da luz. Então, voltando, gravem. O intervalo é sempre nulo para partículas que viajam à velocidade da luz, tá? E a gente tem um nome especial para esse tipo de partículas que vivem nessas linhas do tempo, né? Esses eventos, que a gente chama de eventos, que são nulamente separados, porque essas distâncias de eventos que estão nessa linha que faz 45 graus, as distâncias são nulas, né? Então são eventos nulamente separados ou intervalos nulamente separados. Esse tipo de eventos são chamados de separados do tipo luz, tá? Ou light-like separated. Está aqui, ó. Light-like separated são esses eventos separados do tipo luz, né? Que vivem aí onda eletromagnética, o fóton, descrevem esse tipo de linha mundo no espaço-tempo. Agora, tem mais duas coisas para a gente notar ainda, né? Quanto que é o intervalo ΔSB e quanto que é o intervalo ΔSC. Veja que a linha do B é menos de 45 graus, então a tangente é menor que 1. A linha de C faz um ângulo maior que 45 graus, então é maior que 1. Tá? Então gravem isso na cabeça de vocês. Vamos para a próxima análise. Tá? Então tá lá. O intervalo ΔSC, eu faço a mesma continha, com a diferença de que agora a tangente de θ é maior que 1. E o meu resultado é que o intervalo ΔSC ao quadrado é menor que zero, ou seja, é negativo. Então, os intervalos são negativos. Então, eventos, né, que vivem em linhas, que fazem ângulos maiores que 45 graus, possuem intervalos que são negativos, certo? Como a tangente é maior que 1, a velocidade V das partículas é menor que C. Então, toda partícula que a gente conhece no nosso dia a dia, que vive no nosso ambiente, aqui, né, nos carros, tudo que não for luz, eles vão viver em linhas que fazem um ângulo maior que 45 graus com a horizontal. Tá? Esses tipos de eventos são eventos de intervalos que são separados temporalmente. Se você notar, o ΔT é sempre maior que o ΔX, né? Ou ainda o time-like separated. E a última, né, são intervalos ΔSB ao quadrado
em que a tangente de θ é menor que 1, e você vai chegar na conclusão que, nesse caso, os intervalos são positivos, como tangente de θ é menor que 1, a velocidade é maior que c. Então, são partículas que viajam com velocidades maiores que a velocidade da luz. Bom, esse resultado sai aqui na nossa descrição matemática. Será que essas partículas existem que viajam mais rápido que a luz? Não sei. Aparentemente não, né? E esses tipos de partículas, então, que vivem nesses eventos, né, com linhas que fazem ângulos menores que 45 graus, são eventos que a gente chama de separados, ou intervalos que são separados espacialmente, ou spatial-like separated events. Tá? Então, aqui resumindo, no meu espaço-tempo de Minkowski, eu tenho 3 tipos de intervalos. Intervalos positivos, para partículas que têm velocidades maiores que a da luz, né, que são partículas exóticas que ainda ninguém detectou, os famosos táquions, que, se você perceber, para quem gosta de Star Trek aí, vai ver que eles brincam muito com um monte de partículas de táquions para voltar no tempo. Então você pode, né, ser bastante mirabolante nesse caso aqui, se for necessário. Né? Δs² igual a zero, ou seja, né, esses intervalos que são nulos ou nulamente separados, que nos nossos casos aqui são luz, onda eletromagnética e ondas gravitacionais, que inclusive já foram detectadas, foram artigos científicos bastante famosos nos últimos anos aí, desde 2015, com o experimento LIGO de interferometria, que é exatamente muito parecido com aquele experimento do Michelson-Morley que a gente fez. Então veja, se eu melhorar aquele experimento do Michelson-Morley de interferometria, eu posso não detectar o éter, como não detectei, né? Mas eu posso detectar uma coisa mais interessante ainda, que é a famosa onda gravitacional. Tá? Então, o LIGO é um interferômetro em que os braços do interferômetro têm quilômetros de distância, 10 quilômetros, 5 quilômetros no outro braço, lá nos Estados Unidos, e eles detectam a variação do comprimento na passagem da onda gravitacional. Então, a onda gravitacional existe, já foi medida. E viaja a C, e a culpa não é minha. E foi também proposta por Einstein em 1915, 10 anos depois da relatividade restrita. E o outro tipo de intervalo é o intervalo de intervalo negativo para partículas que viajam com velocidades menores que a velocidade da luz, que é a velocidade em que a gente observa, né, no nosso universo aí. Então, veja, eu sei, tá? Tem bastante coisa aqui, certo? Mas depois vocês podem pegar esse vídeo, né, ver devagar, dar aquela digerida, sentar, tomar uma água, fazer um café, aproveita que vocês estão na casa de vocês. Ou na cozinha, se estiver na cozinha, melhor ainda, né? Aproveita e já come alguma coisa também, tá? Pausa e continua daqui a pouquinho ali, certo? Eu não vou parar, vamos lá, vamos continuar aqui, porque a física não pode parar. Então, olha só. Só para continuar aqui um pouquinho mais, tá? Já estou quase terminando aqui. Quero mostrar para vocês mais uns desenhos legais aqui, que é o seguinte, né? Eu tenho aqui o diagrama do espaço-tempo e o cone de luz. Então, o cone de luz vai ser um outro formalismo que a gente também tem que gravar aí, né? Entender, pelo menos. Porque cone de luz é uma coisa legal de falar, pelo menos. Cone de luz. O que é isso? Pô, isso daí é coisa de ficção científica. Se eu entender isso, está melhor ainda, certo? Então, olha só. Eu mostro aqui para vocês um diagrama de espaço-tempo com o eixo X e o eixo CT, e aqui está a origem. Então, a partir de um ponto P, né, uma partícula ela pode continuar em repouso, vai fazer essa linha mundo aqui. Ela pode andar com uma certa velocidade e fazer essa linha mundo aqui. Ela pode... E se ela andar com a velocidade da luz, ela vai seguir essa linha mundo aqui ou essa linha mundo aqui, certo? Veja, então que todas as partículas P, certo? Que são partículas reais, elas nunca viajam a velocidade maiores que da luz, sempre menores que da luz. Então, no máximo, a velocidade da luz. Então, todas as linhas mundo dessa partícula P, a partir desse ponto P, tem que estar obrigatoriamente aqui dentro desse triângulo aqui, né, num movimento unidimensional, né, aqui é uma única linha. Veja que essa partícula não vai conseguir atingir esse evento B. Essa partícula não pode sair daqui e ir até B. Por quê? Porque para sair daqui e ir até B,
né, o intervalo aqui ele é positivo, o que diz que a velocidade teria que viajar mais rápido que a luz. Então isso não vai acontecer, né? Então esse ponto B, esse evento aqui, ele não é acessível a esse ponto P. Tá? E esse ponto P está aqui porque ele pode ter vindo, né, ou daqui no máximo, porque aqui lembra, isso aqui é uma partícula que viaja à velocidade da luz, ou pode ter vindo do outro lado, né, até aqui, ou de uma partícula que viaja com qualquer velocidade aqui dentro. Então, a parte de cima dessa ampulheta é o futuro dessa partícula P, e a parte de baixo é o passado dessa partícula P. São as probabilidades, né? Essa partícula B pode ir para todos esses pontos aqui, ela pode ter vindo também de todos esses pontos aqui, mas ela nunca pode ter acesso a qualquer ponto aqui fora dessa ampulheta aqui. Tá? Então veja que em duas dimensões, essa representação de um movimento unidimensional com o tempo, ela parece uma ampulheta, né, esse X aí, onde a parte de cima é o futuro, a parte de baixo é o passado. Né? Se o movimento é bidimensional, por exemplo, em X e Y, que é o que eu mostro... Deixa eu ver onde é que está. Se o movimento é bidimensional, se movimenta no eixo X e Y, né? Aqui é o eixo do tempo, né? Esse cara aqui, eu tenho que agora analisar a outra dimensão que é X, então eu tenho que rodar esse cara. Né? E ao rodar esse cara, eu verifico agora que o futuro e o passado eles estão dentro de um cone, né? E esse cone é o que a gente chama de cone de luz de uma certa partícula e me dão os limites, né, em que essa partícula pode viver no seu futuro ou no seu passado para um movimento bidimensional que vive em duas dimensões. De certa maneira, essa também é o nosso caso, né? A gente vive no mundo bidimensional, está sempre no chão, né? A gente vai para a universidade, vai para o supermercado, vai para o dentista. Se a gente vive aqui no litoral ainda, um pouco mais bidimensional ainda, raramente a gente vai, né, lá para a serra, mas você pode ir para a serra e aumentar a sua altitude, mas mesmo assim, como as distâncias são baixas, é como a gente vivesse no mundo bidimensional. Então a gente vive sempre dentro de um cone de luz, certo? Agora, se eu pensar no universo, né, ou mesmo no avião, o avião sobe na direção Z, abaixa na direção Z, pode discutir isso, ou uma nave espacial que tem, né, sua liberdade na direção Z. Ela também vive dentro de um cone de luz? Vive. Só que esse cone de luz eu não consigo representar no papel em duas dimensões. Né? Em duas dimensões, aqui no papel, eu consigo representar apenas 3 eixos. Então, em 3 dimensões, em 4 dimensões, né, eu vou ter ainda um cone de luz, mas esse agora vai ser um hipercone de luz, né, que eu não vou conseguir desenhar aqui. Mas o cone de luz já é suficiente para a gente poder entender, né, em que o cone de luz, então, ele me dá os limites em que as linhas mundo das minhas partículas podem ter a partir de um certo ponto. Né? Então, nesse ponto aqui, em especial, bem aqui, eu tenho as linhas mundos que vão sempre estar dentro do cone, tanto no futuro ou vieram do passado também dentro desse cone aqui. Certo? E os limites do cone, né, aqui, na hora que eu girar isso, né, vão ser os intervalos nulamente separados. Ok? Tá. Eu sei. Tá quase acabando já, tá? A próxima coisa que eu quero começar a introduzir aqui, eu só vou falar rapidamente qual que é a minha ideia, porque a gente vai explorar muito isso na próxima aula, tá? Com uma matemática um pouco mais legal, um pouco mais interessante, tá? Tá quase acabando já. Então vamos lá. Eu quero começar aqui a falar sobre como a gente mede tempo no espaço, certo? Eu já disse que a gente mede tempo com um relógio. Na próxima aula eu vou trazer meu relógio, tá? Para não perder a hora. Vamos lá, vou medir o espaço-tempo. O tempo, né? Então veja que o tempo, para cada referencial é 1. Né? O que é o tempo, então? O tempo ele vai ser medido por um equipamento, por um relógio, né? Que esteja sempre parado naquele referencial, na origem daquele referencial, certo? Então todo referencial agora carrega o seu próprio relógio.
Então essa é a primeira coisa, né? Então se eu venho aqui, eu tenho que o meu elemento de linha, dx quadrado, dy quadrado, dz quadrado, menos ct dt quadrado igual a ds quadrado, é o elemento de linha do meu espaço-tempo. Se o meu relógio está vivendo na origem do meu espaço-tempo e está parado no meu referencial, ele não varia em posições de distância. Então, ΔX é igual a zero, ΔY é igual a zero, ΔZ é igual a zero. Mas o tempo dele passa no meu referencial, né? Então, para o meu relógio que está parado no meu referencial, no meu próprio referencial, né, as coordenadas espaciais não mudam, então ΔX quadrado, ΔY quadrado, ΔZ quadrado é zero, certo? Mas o tempo passa. Então, para esse relógio que está parado no meu referencial, no meu próprio referencial, eu vou mudar o nome desse tempo de t e vou chamar de tal. Eu vou chamar esse tempo agora de tempo próprio. Então, o tempo próprio é o tempo em que o meu relógio marca no meu referencial próprio. Esse é o meu tempo próprio. E a ideia, e a noção do que é tempo próprio é super importante para a gente poder depois entender os processos de dilatação ou contração temporal, esses processos em que o tempo se dilata, certo? Então, só para continuar aqui, a minha definição, então, de tempo próprio é essa aqui, ó, delta tal quadrado, que é igual a menos ds quadrado, que é um intervalo, sobre c quadrado. E lembra que o ds quadrado é uma coisa que é igual para todos os referenciais. E c também é uma coisa que é igual para todos os referenciais. Então, o d tal quadrado, no tempo próprio, ele pode ser usado no futuro aí como um parâmetro universal para todo mundo. Então, essa é uma primeira coisa, Outra coisa é que alguém pode perguntar, mas isso é igual a menos ds quadrado sobre c quadrado. Veja que para partículas que viajam com velocidade abaixo da velocidade da luz, para v menor que c, ds quadrado é negativo. São intervalos negativos, são intervalos separados temporalmente. Olha o nome, são intervalos separados temporalmente. Então, ds quadrado é negativo. Então, menos ds quadrado é positivo, o que faz com que d tal quadrado seja positivo. Daí, se você quiser tirar a raiz quadrada disso, você pode, porque você pode tirar a raiz quadrada de número positivo, sem problema, contando que tempo não tem tempo negativo. Ok? Eu acho que é isso. Eu queria só introduzir para vocês aqui essa ideia de... Eu queria terminar aqui essa aula introduzindo essa ideia de tempo próprio, tá? Para a gente começar a pensar no que é o tempo próprio. Para a próxima aula, tragam um relógio de vocês, o relógio próprio de vocês, para a gente poder compreender um pouco melhor como tratar esses processos de dilatação temporal. Certo, pessoal? Então a gente continua na próxima aula discutindo o tempo próprio, dilatação temporal e o diagrama de Minkowski. Eu espero que vocês estejam aproveitando essas aulas, que isso esteja funcionando, Então, se quiser, pode mandar e-mail, mandar pergunta, dá um like no YouTube, compartilha, se inscreve no canal, certo? E vamos ver o que a gente consegue fazer aí, tá? Lavem as mãos, fiquem em casa, usem máscara e é isso. Fica assim. Qualquer coisa, dê um grito. Sem choro, nem vela. Certo? Tchau. Falou!